Voltando aqui à segunda parte da nossa videoaula, falando ainda sobre a estrutura da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, podemos dividi-la em três partes: a terra, o homem e a luta. Basicamente, o que nós devemos saber sobre a questão da terra? É a descrição do ambiente, o clima, a vegetação, a flora, a fauna, o local, né? É a questão do sertão, da seca que prejudica a plantação, da terra que não dá possibilidade do sertanejo cultivar. É um estudo geográfico realmente desse local. Então a terra, basicamente, essa parte da obra fala sobre a descrição do local, tá? Todos os tipos de relevo que tem, o tipo de flora e vegetação, tá? Então é importante, assim, a obra está toda voltada para a questão da terra. Na segunda parte, que é a parte do homem, fala sobre a vida e os costumes do sertão, do povo sertanejo, na verdade, né? É um estudo antropológico e sociológico, onde o homem é determinado pela tríade, o meio, a raça e a história, tá? Qual é o meio que esse homem vive? Qual é a raça que compõe esse ambiente? Qual é a história desse povo? Então, essa é a tríade, o meio, a raça e a história, né? Que aí fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que ele lida com as adversidades, ele lida com as situações difíceis, ele de certa forma, obrigado a manter-se vivo diante dos tropeços, das adversidades da vida, tá? Então, basicamente, a questão do homem fala dos seus costumes, o homem orando para que chova, né? O homem desejando ter uma vida melhor, o homem em busca de melhores condições de vida, o homem se deslocando no espaço, né? No caso ali naquela terra, procurando o melhor lugar para se instalar, o homem batalhando, lutando pelos seus direitos na terra, tá? Continuando, a gente tem a terceira e última parte da obra, que é a luta. Fala basicamente da descrição da Guerra de Canudos, que dizimou, que acabou com grande parte da população nordestina, tá? A parte da luta, nos livros mais completos, são 34 capítulos, tá? Mas, na verdade, agora, o que nos importa nesse momento é que nós saibamos que a luta, a luta pelo Arraial de Canudos, se deu em 4 invasões, tá? E essas 4 invasões, teve uma hora que o sertanejo não aguentou mais tanta batalha, tanta posse, porque eles tinham condições precárias de resistir a uma guerra, né? E pensa bem, você lidar com uma batalha, né, uma batalha armada, bem estruturada por soldados, né? E os sertanejos, eles iam ao encontro dessas armas de fogo com foices, com espadas, com paus, com objetos cortantes. Então, acaba que foi assim, uma batalha injusta, tá? E consta isso daí com uma batalha muito sangrenta, porque foram 4 invasões. Né? No decorrer da narrativa, a gente pode perceber que os sertanejos, eles constituíam um povo isolado, tá? Um povo que, na verdade, lutava todo mundo junto, e eles eram liderados por Antônio Conselheiro. E isso, para as tropas brasileiras que queriam invadir esse Arraial de Canudos, eles representavam, na verdade, a resistência, né? Por que esse povo queria tanto ficar nessa terra? E o grande medo também do Prudente de Moraes, que era o presidente na época, do povo nordestino, liderado por Antônio Conselheiro, deles tentarem tornar viva novamente a monarquia. E isso eles não queriam. Daí os interesses da invasão. O conflito de Canudos surgiu uma pequena desavença local. O Antônio Conselheiro havia encomendado e pago um lote de madeiras para a construção de uma igreja no Arraial de Canudos. Todo mundo sabe que Antônio Conselheiro, ele era como se fosse um beato, falava muito da igreja, né, e queria a todo momento catequizar todo o povo sertanejo, né? E esse lote de madeiras não foi entregue, então os sertanejos ameaçaram atacar a cidade de Juazeiro, né? Então o juiz da região pediu
ajuda ao governador da Bahia, que aí solicitou a presença das tropas federais. E Antônio Conselheiro começou a ficar famoso no local, né? Ele foi acusado de sonegação de impostos, ele foi acusado de ser um antirrepublicano, que ele queria afastar o Estado da igreja e etc. Então daí começou toda essa luta também, essa guerra religiosa entre Antônio Conselheiro e a política. Isso daí é como se fosse na verdade retrata, né? Uma foto de como seriam, se fosse a Guerra de Canudos, né, fotografada hoje em dia ou pintada, seria dessa forma. Isso aí é uma foto, esse homem que veio aqui de frente, representando a liderança, seria a personificação de Antônio Conselheiro. Aqui a cruz, porque basicamente é o que se fala, né, a questão de ser beato e ter a religião como uma defesa. Aqui os sertanejos, cada um levantando a sua bandeira, os seus pedaços de pau, né, a vestimenta deles, vestimenta muito simples, era um povo muito simples. A terra aqui, né, a terra muito seca, você vê que as árvores, a vegetação também, um clima muito seco, a poeira que subia diante da caminhada deles. Então isso aqui é uma foto de um filme, tá? Brasileiro, né, chamado Sertões. E, na verdade, quando se fala da luta, lembrando que Euclides da Cunha, ele era um jornalista e ele foi escolhido, foi selecionado para acompanhar essa expedição a Canudos, né? Só que ele fez muito mais do que isso, ele criou um retrato real, tá? Um retrato real. Ele falou sobre a fome, sobre a peste, sobre a miséria, a violência, a insanidade da guerra. Tudo isso foi revelado. Então ele não foi apenas como jornalista, ele não conseguiu ser imparcial. Ele também foi humano quando ele relatou a luta. E ele retratou também de forma minuciosa todos os movimentos das tropas. Constantemente o Euclides da Cunha ele fala sobre os casos isolados, marcantes, que demonstram o absurdo de um massacre. Então, esse massacre aqui, na verdade foi um massacre, porque o sertanejo não tinha condições de competir com as tropas militares, ele não tinha condição, tá? E Antônio Conselheiro, de fato, ele era um líder religioso, ele era um guru, mas ele reclamava do estoque de madeira que não foi entregue. Então, eles achavam que ele estava querendo causar problema, tá? Ele não queria abandonar Canudos, porque era o lugar dele e de todo o povo sertanejo, tá? Mas ele como se fosse um equívoco, a guerra foi criada como se fosse um equívoco. Vejo por esse lado. No final, a gente pode considerar que essa guerra foi apenas um massacre violento, onde estavam todos errados e o lado mais fraco resistiu até o fim com seus derradeiros defensores. Um velho, que seria o Antônio Conselheiro, 2 adultos e uma criança, tá? Foi uma guerra injusta, né? Foi uma tomada de poder, uma tomada de terra, né? Infelizmente, o mais fraco perdeu essa guerra. Foi na 4ª invasão que Canudos foi tomado, o Arraial de Canudos foi tomado, e aí os corpos foram espalhados pelo chão, né, pela terra, o sangue misturado à terra, o sangue mudou a terra mudou de cor, de marrom, né, se tornou vermelha de sangue pela morte dos sertanejos, tá? É importante que vocês leiam a obra toda em questão, porque além de ser uma obra muito cobrada em Enem, em vestibular, é um clássico da literatura brasileira, é uma obra que marca o pré-modernismo, início do modernismo no Brasil. De extrema necessidade que vocês vejam os vídeos, os links que eu estou mandando para vocês, para que vocês acompanhem toda essa trajetória do Antônio Conselheiro e o povo sertanejo. Eu termino por aqui a nossa videoaula de literatura, basicamente sobre a obra Os Sertões, né? Fiquem bem, espero vê-los em breve, tá bom? Continuem sempre estudando, pensando positivo, tá? Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.